Muito obrigado. Vamos então dar início aos nossos trabalhos e cabe-me a honra não só de ser o primeiro moderador deste encontro, como ainda por cima ser um moderador de um conferencista como o professor Carlos Reis. Deixa-me, eu creio que há alguém nesta sala, provavelmente a professora Teresa Araújo, já conhece esta história, uma nossa amiga, comum amiga, disse algo que circula na tradição oral, mas ela jurou que era verdade. Uma vez, num congresso nos Estados Unidos, um hispanista norte-americano, quando ia apresentar outro conferencista, não digo nomes, enfim, de altíssimo nível, no seu melhor espanhol, disse: este conferenciante que os vou apresentar es de difícil presentación porque es impresentable. Bom, para quem não domina o espanhol, evidentemente, isto parece fazer sentido. Só que o impresentable, como muitos bem sabem em castelhano, tem um sentido muito pejorativo. Muito pejorativo. Por isso, não direi que é impresentable, bem pelo contrário, e vou passar a ler uma breve nota sobre o Dr. Reis. Carlos Reis é professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, sendo especialista em estudos narrativos e em literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, sobretudo no domínio dos estudos queirosianos. É autor de mais de uma trinta de livros, o último, creio que o último publicado foram os Dicionários de Estudos Narrativos, em 2018, tendo tido um percurso, enfim, docente muito extenso, não só em universidades europeias, como universidades do continente americano, tanto do Norte, como da América do Norte, como da América do Sul, um grande diretor da Biblioteca Nacional, um reitor da Universidade Aberta, presidente da Associação Internacional de Lusitanistas e da European Association of Distance Teaching Universities, e foi distinguido com os prémios Jacinto de Prado Coelho, em 1996, Eduardo Lourenço, 2019, e, muito mais recentemente, o último prémio Virgílio Ferreira. Tudo isto é a nota bibliográfica que fica muito aquém do trabalho do professor Carlos Reis. Mas há algo que, e esta nota é uma nota pessoal, e permitam-me só que abuse da vossa paciência e da sua, professor, mais 1 ou 2 minutos. A nota pessoal é que é com enorme júbilo que o vejo sentado aqui, porque quando eu era um jovem estudante e depois um jovem professor, havia algo que me perturbava um pouco no panorama académico, universitário português. E era a inexistência de um sólido trabalho filológico e a inexistência de uma necessidade urgente de editar a literatura portuguesa. Ora, nessa altura, foi com enorme alegria que pude assistir ao nascimento de 2 grandes iniciativas verdadeiramente memoráveis. Uma ligada à pessoa com Ivo de Castro, a quem aqui saúdo à distância, e a outra, precisamente, com o professor Reis, que teve esse pioneirismo nos estudos literários portugueses, dedicando-se
a oferecer-nos, finalmente, um dos mais complexos e mais fascinantes autores, que é Eça de Queiroz. Portanto, aproveito nesta breve apresentação para publicamente agradecer, em nome de todos quantos queremos estudar, ler, aprender, o seu exemplar e pioneiro trabalho. Muito obrigado por ter o professor Carlos Reis e perdoem-me por ter tido tão extenso. Obrigado. As obras completas. Muito bom dia, prezadas e prezados colegas, prezado colega e amigo Pedro Ferré, muito obrigado por esta sua tão apresentável apresentação. Estou aqui com muito gosto a convite da Sandra Boto, e ela sabe que desde que esta iniciativa se encetou teve todo o apoio, já se disse há pouco, do Centro de Literatura Portuguesa, mas agora eu quero lhe agradecer do ponto de vista pessoal e também a coragem de organizar um encontro presencial. E este é um outro domínio que carece de reflexão. Mais pandemia, menos pandemia, as humanidades estão a ser acantonadas na conveniência barata dos encontros online. Isto não pode acontecer. Não estou a dizer que não haja vantagens em pessoas que não podem estar fisicamente presentes poderem assistir àquilo que aqui se passa, mas o que quero dizer é que nada substitui no colóquio, pela sua natureza, a presença física, dialógica, o contacto direto com quem participa nestes encontros. E, portanto, quando as coisas melhorarem, não nos deixemos acantonar do online, deixando o privilégio do encontro presencial só para as disciplinas que parece que têm prerrogativas próprias na tal repartição do queijo orçamental de que eu falava há pouco. Falo hoje aqui sobre essa e a data não podia ser melhor. Faz hoje 170 anos que nasceu Eça de Queiroz. Suponho que não pensaram nisso quando organizaram o colóquio, mas é uma feliz coincidência, 25 de novembro de 1845. E depois uma outra nota antes de começar, esta menos agradável, tenho que pedir desculpa antecipadamente porque vou ter que sair ainda esta manhã, tenho uma viagem pela frente e eu não faço cá falta nenhuma, mas faz-me falta ouvir os colegas, a quem peço desde já desculpa por não poder estar presente. Não é da minha natureza nem meu hábito este tipo de comportamento, mas hoje sou infelizmente obrigado a isso. Vou falar de Eça de Papel, vou falar da fortuna editorial de Eça de Queiroz e vou falar nisto, tendo em atenção a transformação, a constituição antes disso, a fixação do seu cânone textual. O que parece uma missão absolutamente desnecessária num autor do século XIX. Mas sabemos, e eu vou hoje repetir aqui, que não é bem assim, longe disso. Porque o cenário editorial de Eça de Queiroz enfrentou obstáculos, descuidos, que em certos momentos comprometeram a condição patrimonial da sua obra. Foi por isso, em parte, que nasceu a edição crítica das obras de Eça de Queiroz, em curso de publicação, com 19 volumes publicados. Vou falar disto daqui a pouco, com o 20º a ser impresso por estes dias, que é a relíquia, e faltando, portanto, 4 ou 5 para que o final do túnel seja atingido. O caso de Eça, num contexto de referência aos clássicos, como é o deste colóquio, como eu dizia há pouco, carece de demonstração. E acontece assim porque Eça é um escritor que está, para o bem e para o mal, institucionalizado, e está institucionalizado em contexto escolar, sobretudo, mas também na nossa memória cultural. Para que dúvidas não restem, quando preparava esta intervenção, eu recorri ao famoso texto que o meu amigo Carlos Carreto já mencionou e fui ver os 14 requisitos do clássico
tal como Calvino os caracterizou num texto de 1981, publicado no jornal Expresso. Estão lá todos, essa cumpre-os todos e, portanto, a demonstração necessária, para mim, está feita e não é preciso perder mais tempo em torno deste assunto. Mas há uma submatéria que, ainda introdutoriamente, eu devo contemplar e que é a condição patrimonial dos escritores, dos clássicos e dos clássicos que precisam de ser editados. E de que modo? Há algum tempo a nossa colega Helena Buesco publicou um artigo interessante sobre esta questão, no qual eu em boa parte me vou apoiar, e esse artigo sublinha de facto a condição da literatura como património, património naturalmente imaterial, mas com uma componente material, que é da edição dos textos, entre outras. E ela fala em gestos, em atitudes que confirmam e reiteram essa condição patrimonial. 3, eu poderia juntar-lhe mais, mas vou ficar-me por aqui. Fala na necessidade, para se confirmar essa condição patrimonial da literatura, de identificar um conjunto de objetos, um conjunto de artefactos, materiais ou imateriais. Fala na necessidade de ter em conta um desiderato de preservação, para que o património cultural, literário neste caso, o seja, ele deve ser preservado na posteridade de quem o concretizou, até ao presente, mas tendo em vista também o futuro. E fala ainda num desejo e ação de transmissão. O património faz sentido quando é transmitido a outros. E essa transmissão a outros é uma transmissão que o leva do passado ao presente e ao futuro, mas exige gestos e objetos de natureza material. Como eu disse, outros elementos poderiam juntar-se a estes, mas por agora estes são-me suficientes. Mas nada como olhar para as coisas e ver como hoje se editam os nossos clássicos, mesmo aqueles que nós pensávamos que estavam estabilizados. Todos nós já nos confrontámos com edições com gralhas, com textos mal estabelecidos, etc. Mas às vezes há situações verdadeiramente chocantes. Dou apenas este exemplo rápido, ao qual poderia juntar muitos. Há não muito tempo eu estava a separar uma edição do Primo Basílio para um curso que ia dar fora de Portugal. E, portanto, não podia levar muitos calhamaços. Arranjei uma pequena edição do Primo Basílio de uma editora respeitada no mercado, particularmente no mercado escolar, e quando comecei a reler o Primo Basílio fiquei em pânico. Logo no primeiro capítulo, com ceias de comer, está escrito com C-O-N e depois ceias. Um pouco mais adiante, quando se fala na Leopoldina, em vez de se dizer passava por ser, isto ou aquilo, diz-se passava a ser. Estamos a falar não de gralhas. As gralhas em Portugal têm as costas muito largas. Quando alguém escreve um disparate ou um insulto ao outro, diz, isso foi uma gralha. Uma gralha não é isso. E depois, ainda no mesmo capítulo, reparem, estamos num pequeno capítulo de 10, 12 páginas, quando se diz da Juliana, no texto do Essa, pousou o ferro de engomar, no texto está passou a ferro. E, portanto, isto são exemplos aos quais, repito, muitos outros podiam juntar, de como no mercado editorial português a revisão profissional é uma coisa que muitas vezes simplesmente não existe, e isto tem efeitos negativos no património, ou no entendimento da literatura como património. Se algum de nós se atrevesse a pintar de amarelo a fachada de uma igreja gótica, certamente era processado pelo Estado. Mas ninguém é processado pelo Estado por publicar edições com este tipo de insultos ao texto que o escritor escreveu. Aquilo que aqui trarei é sobretudo o caso dos maias. E é o caso dos maias num trajeto que tem que ver com o descuido dos homens e com a erosão do tempo, tendo ainda muito presente
a experiência recente da sua edição crítica, que fiz com a minha colega Maria do Rosário Cunha, que é uma edição crítica relativamente fácil, por razões que já vou aqui enunciar, mas que nos levou a, fazendo a história do texto, passar em revista as circunstâncias da escrita e da publicação, essas sim, de facto, muito acidentadas. Os Maias, eu vou lembrar, foram escritos por essa num lapso de tempo muito alargado, é um romance muito extenso, que vai de fim dos anos 70 a 1887, o romance é publicado em 1888, quando essa vivia no estrangeiro, o que naturalmente gera circunstâncias de produção editorial mais complexas e mais melindrosas. Isso condiciona a edição, tanto mais e sobretudo porque estávamos num tempo, o século XIX, em que a materialidade da edição estava diretamente relacionada com factos que são conhecidos, técnicos, industriais, etc., e designadamente a industrialização da produção do livro. E com ela, ou por causa dela, a democratização do acesso ao livro, mas também a perturbação da qualidade gráfica da produção do livro. Escrevia-se então não tanto para o leitor, mas para o público. O próprio Essa dá nota desta mudança, que é uma mudança sociocultural muito significativa entre o fim do século XVIII e o século XIX, num texto admirável de intuição sociocultural, que é o prefácio aos Azulejos do Conde de Arnoso, de 1886, onde diz justamente que a leitura, há 100 anos, portanto até ao fim do século XVIII, sugeria logo a imagem de uma livraria silenciosa, com bustos de Platão e de Séneca, uma ampla poltrona almofadada, uma janela aberta sobre os aromas de um jardim, e neste retiro austero, de passo estudiosa, um homem fino, erudito, saboreando linha a linha o seu livro, num recolhimento quase amoroso. O que é que se passa agora? Diz essa, a ideia de leitura hoje lembra apenas uma turba folheando páginas à pressa no rumor de uma praça. E páginas ainda por cima, produzidas de uma forma industrializada que veio perturbar consideravelmente a qualidade gráfica do texto e a qualidade, evidentemente, da sua transmissão. Os descuidos e as demoras de que eu falo aqui, relativamente ao que foi a história do texto dos Maias, estão muito bem atestados nos testemunhos epistolares que existem sobre esta matéria, que são sobretudo cartas de Essa a Ramalho Ortigão e ao editor Geneliu. Os biógrafos do Essa já trataram desta questão de uma forma muito minuciosa. Eu vou aqui recordar 4 ou 5 incidentes, alguns meio cómicos destes acidentes da que me reporto aqui. Essa, repito, vivia na Inglaterra e logo começou a enviar o original para a tipografia L'Allemand, uma tipografia francesa da época, mandou 3 capítulos, mandou 100 páginas de impressão e não ficou com cópia. Não havia fotocópias e ele também não esteve para estar a copiar. As cartas ficavam por responder, o original não aparecia, o texto não estava composto. A verdade é esta, os Maias, enquanto romance, podiam ter-se perdido, simplesmente. Mas ao fim de 14 meses, esse canalha do L'Allemand, como dizia o Essa numa carta ao Ramalho Ortigão, tinha já composto 4 capítulos, mas em condições desastrosas. Diz Essa, páginas do original saltadas em claro na composição, e chega a pensar nesta altura em entregar aquilo a outra tipografia, porque aquilo era uma espécie de edição própria que ele estava a fazer. Depois, em julho de 1882, repetem-se as queixas. Tudo continuava na mesma. Dizia o Essa, quando remeto o original não o imprimem. Quando por acaso o imprimem, perdem as provas. E quando por um duplo e estranho acaso imprimem e não perdem, as provas que me mandam são uma tal mixórdia que, como recentemente, sou forçado a devolvê-las. Mais adiante, 1883, Essa toma a decisão de vender a edição ao Chardron. Já não é responsável por ela, vende ao Chardron por um conto de reis. Era bom dinheiro na época.
o que lhe permite ver-se livre, como ele diz, da canalha do L'Allemand e do desgraçado Silva, que era o tipógrafo. Essa enxovalhada flor da patifaria. O Essa depois mais tarde vem a descobrir que este Silva tinha uma combinação com alguém no Brasil e que trataria de ir mandando as folhas de impressão para o Brasil, para aparecer no Brasil uma edição pirata, ao mesmo tempo que aparecia em Portugal. Lá mais adiante, para 1887, já o livro estava prestes a ser impresso, mas ainda havia folhas de impressão com defeitos graves. Isto passava-se num contexto que era o de casas impressoras portuguesas, embora várias delas, como se sabe, de origem francesa, que eram relativamente rudimentares do ponto de vista técnico. Quando, bem mais adiante, já no fim do século, o Essa tratava com o Mathieu Lugan, o Mathieu Lugan já tinha falecido, ele tratava com o Jean Liu e desabafa um dia: feliz os países onde as tipografias abundam em tipos tipográficos propriamente ditos. Bem, é este o cenário em que trabalha Essa no caso dos maias, e era este o cenário em que se trabalhava em grande parte no século XIX. A publicação de 1888, finalmente, nas circunstâncias em que aconteceu e naquilo que tem que ver com a história deste título no panorama editorial de Essa, condicionam qualquer edição crítica, a que foi feita e outra que possa ser feita. E esse condicionamento tem que ver com três coisas. Trata-se de um texto publicado em vida do autor e que, isto no caso do Essa é significativo, como se sabe, já voltarei a isto, e que, apesar destas agruras, apesar de tudo, enferma apenas de descuidos relativamente menores. Segundo, a edição subsequente a esta, a segunda edição é póstuma, provavelmente de 1903, o que significa que uma edição crítica deste texto, não estou a falar em edição crítico-genética, lida apenas com este testemunho impresso, mais nada. Quando o livro foi publicado, houve um distinto académico muito sabido em coisas de história do livro, que ficou um bocadinho chocado pelo facto da edição crítica dos maias ter um aparato de notas muito escasso. Eu pergunto como é que se ia fazer um aparato de notas mais abundante, a menos que nós inventássemos edições do Essa, uma de 1889, outra de 1890 e por aí fora, não vejo. Ou seja, isto merece reflexão. A edição crítica de autores modernos tem, digamos, por cima dela, uma espécie de nuvem negra, que é a tradição de edições críticas, sobretudo textos medievais e renascentistas. Essas, sim, normalmente muito mais complexas. Mas nem todas têm que ser complexas deste ponto de vista. Elas são complexas, às vezes, pela história do livro que está em causa, como é o caso dos maias, mas depois, quando se lida com o texto, não é assim. Depois, terceiro, mesmo que fosse esta uma edição crítico-genética, são muito escassos os materiais preparatórios, o chamado dossiê de edição. Não sei se algum deles aparecerão, por agora praticamente não existem, à parte 3 ou 4 manuscritos que estão no espólio do Essa e que já estão editados, já tinham sido editados antes da edição crítica, um deles este que está aqui, manuscrito 254, que é um conjunto de notas tomada por Essa, o manuscrito tem 3 páginas, para o passeio final dos maias, que está no capítulo 18, isto já foi editado, como eu disse, num livro chamado A Construção da Narrativa Carosiana, que eu publiquei com a minha colega Maria de Rosário Cunha. Há um outro manuscrito, 255, que é uma ida à Sintra, preparatório do capítulo 8º. Há um manuscrito, 258, que é muito interessante porque é breve referência a uma redação de jornal que está por detrás do episódio do Jornal à Tarde, no capítulo 16, mas que depois prossegue com a descrição de uma corrida de touros. Não sei se, antecipando a existência da Associação Animal,
o ESSA resolveu não publicar esse episódio, substituiu pelo episódio das corridas de cavalos, mas virão aí os tempos em que as corridas de cavalos também vão ser considerados atentados à saúde dos animais. Bom, a verdade é que ele substitui, e há razões, enfim, do ponto de vista exegético, talvez que explicam essa substituição do que poderia ser uma corrida de touros por uma corrida de cavalos. Curiosamente, a adaptação dos Maias feita pela Glomo do ano 2001 retomou a corrida de touros e esqueceu a corrida de cavalos. Bom, e portanto, para voltar àquilo que eu estava a dizer, são muito escassos os materiais preparatórios e são escassos também os materiais propriamente da produção tipográfica da obra. Existe e é conhecida esta prova tipográfica, eu não tenho conhecimento de mais materiais desta natureza, mas ela é-nos suficiente para se ver o pavor com que os tipógrafos lidavam certamente com os textos do Eça. Isto teve influências na história editorial de Eça de Queiroz, na constituição do seu cânone textual, porque houve pelo menos 2 casos em que a reedição de títulos esgotados foi feita, não direi à pressa, mas quase clandestinamente relativamente ao escritor, depois se queixou disso, porque evidentemente o editor sabia muito bem que se facultasse a Eça de Queiroz a possibilidade de coordenar a reedição, o resultado ia ser muito parecido com este que está aqui, e isto tinha, obviamente, um custo económico. Em conclusão, no caso dos Maias, não há outra solução, penso eu, que não seja esta de publicar uma edição extremamente austera do ponto de vista da sua fisiologia enquanto aparato crítico. Noutros casos, sim, aí há matéria abundante e esse nosso colega certamente que se delicia a ler a edição crítica do Corinto de Padre Amaro, do Fradique Mendes, do Mistério da Estrada de Sintra, da Capital, de outros mais, porque realmente nesses casos são várias edições em vida, são manuscritos complexos, etc, etc. Ora bem, para se chegar aqui, eu agora quero voltar um pouco, digamos, aos antecedentes da edição crítica, não apenas da dos Maias, mas do projeto. É preciso dizer que Eça de Queiroz é um escritor com uma situação em matéria de campo bibliográfico muito curiosa e que muita gente desconhece. Muita gente desconhece ou às vezes esquece que em vida Eça de Queiroz publicou como livros só de sua autoria 5 títulos. É um escritor de produção relativamente escassa, compare-se com o Camilo, por exemplo. 5 títulos. Publicou mais 2 a 4 mãos com Romeiro Ortigão, o Mistério da Estrada de Sintra e uma Campanha Alegre, que não é uma obra ficcional. Melhor é mostrar o panorama que está aqui. E, portanto, em vida e como livros de sua autoria, ficcionais, quero dizer, o Corinto de Padre Amaro, o Primo Basílio, o Mandarim, a Relíquia e os Maias. O Corinto de Padre Amaro em 3 versões, o Primo Basílio com uma edição muito reelaborada, o mesmo para o Mandarim. No caso da Relíquia e dos Maias, no caso dos Maias, o Eça morreu antes que a edição estivesse esgotada. No caso da Relíquia, a reedição de 1894 é seguramente, mas a edição crítica que está aí à porta, espero que há de prová-lo de forma muito expressiva, é seguramente essa edição de 1894 uma reedição sem intervenção do escritor e que procura imitar página por página a primeira edição de 1887. Depois é que vêm as edições pós-mortem. E aqui sim a coisa complica-se muito. Logo depois da morte de Eça, um conjunto daquilo a que o professor Guerra Tacal chamou semipóstumos. Obras que estavam na tipografia ou entregues à tipografia, praticamente já, pelo menos em parte, com o visto do autor, já autorizadas, e que são 3 importantes títulos do cânone queirosiano. A Ilus de Casa de Ramires, a Correspondência de Fradique Mendes e a Cidade e as Serras. Depois, estou a falar de uma espécie de primeira vaga de póstumos, um conjunto de títulos onde estão, sobretudo, textos chamados dispersos, isto é, que não sido publicados em jornais, em revistas, etc.,
com exceção das últimas páginas, onde há textos novos, designadamente uma carta a Camilo Castelo Branco e uma outra carta de Fradique Mendes. Parecia que estavam as coisas acabadas. As últimas páginas são de 1916. E o próprio título, Últimas Páginas, queria dizer isso. Acabou, não há mais. Mas havia. E há depois uma segunda vaga de póstumos, que tem a ver com a descoberta de um monte de papéis dentro de um baú de lata que estava no Brasil, voltou para Portugal. É todo um episódio um pouco rocambolesco, não importa. Eu acho que todos os grandes escritores têm direito a ter uma arca. O Essa também tem a sua. Menos famosa do que a de Fernando Pessoa, mais pequena, é de lata, mas também lá estavam estes títulos todos, ou quase todos estes que estão aqui. A Capital, o Conde de Abrantes, Alves e Companhia, o Egito, cartas inéditas de Fradique, a Tragédia da Rua das Flores, tudo isto são manuscritos inéditos, com exceção das cartas de Londres, que são crónicas que ainda não tinham sido publicadas. Portanto, esta segunda vaga lida sobretudo com manuscritos inéditos. A primeira vaga lida com dispersos. Isto dá um panorama, como estão a ver, em matéria de campo bibliográfico muito complexo e às vezes de arrumação muito difícil, sendo que inclusivamente há questões de natureza ética ou deontológica que a publicação destes manuscritos naturalmente provoca, a primeira das quais é a legitimidade de se publicar certos manuscritos, como por exemplo a Tragédia da Rua das Flores, e isso deu origem a um grande debate nos anos 80, não propriamente a questão de se publicar ou não publicar, porque essa, a meu ver, não tem discussão, mas de como publicar. Voltarei a isto. E foi este cenário muito complexo, às vezes confuso, contraditório, com avanços e recuos, com materiais de natureza muito diferente, com intervenções muito diversas, algumas verdadeiramente invasivas. A edição da Capital, feita pelo nosso colega Luís Fagundes Duarte, mostrou isso muito bem, mas há muitas outras edições do Essa que o mostram, como, de facto, editores com pouca preparação, ou nenhuma na época, e que tomaram uma atitude, digamos, muito devota em relação ao escritor, como quem diz, ele escreveu mal, mas devia ter escrito bem. Ele escreveu isto, mas devia ter escrito aquilo, portanto vamos lá emendar. Esta situação, que foi já estudada em boa parte no tal livro A Construção da Narrativa Queirosiana e noutros títulos ainda, está na base da constituição do projeto da edição crítica das obras de Eça de Queiroz. Devo lembrar aqui que foi o estudo do espólio, numa época, é preciso dizê-lo, em que a crítica genética era uma novidade ou alguma coisa que estava ainda em constituição ou que era desconhecida ainda em Portugal. Foi o estudo do espólio com os meios que havia na época e com o conhecimento que havia na época que serviu de base e de motivação para a edição crítica. E neste aspecto, de facto, a lição do meu mestre Ernesto Guerra da Cal foi preciosa e o estímulo que ele deu à constituição do projeto da edição crítica, aqui muito perto, no Estoril, onde ele vivia nessa altura. Recordo com emoção e com gratidão as muitas conversas que tive com ele sobre este assunto. Mas foi preciso organizar esta floresta. E essa organização, que está até hoje em vigor e que tem provado ser uma organização pertinente, reordenou o campo bibliográfico queirosiano e reconstruiu em função de um critério organizativo que combina elementos de natureza genológica, da ordem, portanto, do género literário. Essa foi sobretudo um grande romancista, mas foi também um contista, mas foi também um cronista, mas foi também um tradutor. E estes critérios são importantes, juntando-se à história editorial, isto é, ao público para o qual o Essa escreveu. E daí nasce este plano que eu gostaria de comentar, que privilegia, antes de mais, como é natural, a ficção. E é importante sublinhar isto porque, a partir do estabelecimento deste plano editorial, o que vem a seguir, por um lado, está relativamente facilitado, sabemos por onde é que as coisas vão, mas, por outro lado, está também condicionado. Não há muito por onde fugir. Mas, repito, até agora o plano
tem provado bem, com 19 volumes já publicados. Não póstumos, textos ficcionais, sobretudo romances, e um volume de contos que se reporta a textos publicados em vida, ainda que não em livro. Depois, semipóstumos e póstumos. Parecia um pouco, enfim, minucioso demais estar aqui a distinguir os semipóstumos dos póstumos, que são estes que aqui estão e que correspondem todos a textos de natureza ficcional. Mas essa foi também um grande cronista, como se sabe. E a cronística queirosiana é uma cronística de dimensão literária. Constitui um tipo de produção, a que podemos chamar, eu chamo-lhe assim, produção paraliterária, porque é pertinente e necessário muitas vezes fazer o vai-vem dos textos de imprensa para os textos ficcionais. Essa foi também um epistológrafo, mas diferentemente do que tem acontecido com edições das cartas de Essa, é necessário distinguir aqui, em termos de estratégia editorial, cartas públicas de cartas privadas. E mesmo no caso das cartas privadas, as cartas públicas já estão publicadas, as cartas privadas, por uma questão, se quiserem, de temor ou de preguiça intelectual, todos temos de vez em quando e até um bocadinho saudável, ainda não decidi completamente o que fazer com elas, porque eu tenho dúvidas sobre se certas cartas privadas faz sentido publicá-las. Eu não sou nada curioso, nem tenho, digamos, essa atitude de devassa da privacidade dos escritores. Não me interessa saber o que é que o Essa dizia à esposa em matéria de economia doméstica. E isso, do meu ponto de vista, não tem qualquer interesse literário. E, portanto, não sou partidário da publicação desse tipo de cartas, mas a verdade é que elas estão publicadas e é preciso saber lidar com isso. Essa também foi um viajante. E não apenas no Egito, também noutros relatos, alguns dos quais de publicação póstuma. Essa publicou textos que não entram em lado nenhum e que apenas podem ser considerados naquele Cajón Desastre, que é o título Almanaque e outros dispersos. Felizmente é um Cajón Desastre que não precisa de ser muito grande, todo o resto dos textos é facilmente acomodável naquelas categorias, mas neste volume estão textos extremamente interessantes. Basta dizer que está o famoso texto Um Gênio que Era um Santo, publicado no In Memoriam de Antero. E, por fim, essa também publicou traduções. Traduções que são muitas vezes, como no caso das Minas de Salomão, verdadeiras reescritas, precisando de uma edição, como foi o caso, espelhada e compaginada, e onde é impossível fazer um aparato de notas de rodapé, porque é verdadeiramente uma reescrita do texto. Não assim no caso do Philidor, que é uma peça de teatro de Joseph Bouchardy, que o Essa traduziu quando ainda era muito jovem e foi uma tradução que lhe foi encomendada, que de resto é o último volume publicado até agora da edição crítica, preparado pela nossa colega Catherine Bishop Sanchez. Precisava ser preparado este volume por alguém que fosse praticamente bilingue em português e em francês, como é o caso dela. A edição é muito complexa. Para gáudio do nosso colega está cheia de notas de rodapé. Aí está. E eu ofereço-a ao Pedro Ferreira, que fez uma apresentação tão simpática que merece levar esse calhamaço para casa. Não precisa de ler, mas leia as notas de rodapé, porque é sempre bom ler notas de rodapé. Deve ser até um divertimento. Notas de rodapé é o mais importante. Bem, vou terminar. A edição crítica coloca questões, qualquer edição crítica, a meu ver, ou qualquer edição, muito importantes em matéria de estratégia editorial. Não vou aqui dissertar muito sobre a noção de estratégia, ela é conhecida, e é conhecida sabendo-se que uma estratégia envolve um conjunto de atitudes organizativas, uma estratégia quer atingir certos fins e certos destinatários, mas lida com operações pontuais, táticas, com procedimentos precisos, com decisões pontuais que se ajeitam à estratégia global como conjunto de atos que atingem um fim. É um termo que hoje se usa nos estudos linguísticos, nos estudos literários, na ciência política, na ciência desportiva,
A estratégia do Sporting ontem à noite foi uma estratégia muito bem delineada e passou por vários momentos estáticos para dar aquele resultado absolutamente magnífico que nos maravilhou, pelo menos a mim. Esta noção de estratégia editorial foi uma noção em que foi preciso trabalhar, a que foi preciso dar atenção, e eu louvo-me aqui, devo dizer, num texto já antigo, mas que me foi muito útil e continua a ser, do Ivo Castro e da Mariana Ramos, justamente sobre a noção de estratégia, nesse caso da transcrição, mas que eu penso que pode ser reajustado à estratégia da edição. O que é que nos dizem o Ivo Castro e a Maria Ana Ramos? Basicamente que uma estratégia implica grandes decisões prévias. Quanto ao plano da edição, é muito importante isto. Quanto ao espírito da transcrição, quanto a decisões táticas, que no caso da transcrição e no caso do ESSA, envolve uma atitude de modernização da grafia, por razões que podiam ser aqui aprofundadas, sendo que tudo isto se insere, repito, num plano geral que é este que foi aqui estabelecido. Considero importante para o estabelecimento de uma estratégia editorial tal como ela foi considerada e continua a funcionar no caso da edição crítica, 3 ou 4 fatores. Primeiro, é preciso caracterizar e conhecer bem o campo bibliográfico, coisa que parece fácil à primeira vista no caso de um autor moderno, mas que não o é tanto quando, como no caso do ESSA, nós deparamos com um cenário como este. Não digamos então no caso de outros escritores que em grande parte ficaram até inéditos em vida. Segundo, considerar questões de ordem pragmática, quer dizer, para que público estou a editar? Aqui há uns tempos, uma colega nossa norte-americana, que até fazia parte de painéis de avaliação da FCT, disse acerca de edições críticas que não estava bem a ver para que é que elas existiam, porque ninguém leva uma edição crítica para a praia. Disse, ela tem toda a razão. A FCT é que não tem razão a escolher uma pessoa destas para os seus painéis de avaliação, mas isso é outra história. Mas, infelizmente, em Portugal, quando se trabalha numa universidade norte-americana, já se é sábio à partida, mesmo quando se diz disparates destes. Terceiro, o estabelecimento do plano de edição pondera o campo bibliográfico, mas reajusta-o, pode perfeitamente reelaborá-lo, reordená-lo. Quarto, uma estratégia editorial, no caso de uma edição crítica, no caso desta pelo menos, há de definir uma norma editorial não absolutamente rígida, mas uma norma editorial que ajude a tomar as decisões táticas naquilo que respeita, de facto, à construção de cada título. Repito, com a flexibilidade suficiente para lidar com situações que, como aqui está à vista, são situações diferentes. E fico-me por aqui, agradecendo aos colegas a atenção e esperando não ter ido muito além do meu tempo, que certamente fui. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenho que ligar. Peço desculpa. Agora estou a ligar. Não sei se há alguma. Não vejo neste momento nenhuma questão. Bom, enfim, eu de facto fui tomando algumas notas e não há nenhuma questão, não? Neste momento não estou a ver nenhuma.
Eu fui tomando algumas notas e devo dizer que com enorme apreço vi recordar as normas de Ivo de Castro publicadas antanho, já há muitos anos, 1981. do Ivo de Castro e a Mariana Ramos. Porque são, de facto, normas essenciais para quem se aventura num projeto deste tipo. Infelizmente, essas normas ou não são conhecidas por muitos, ou não são devidamente tidas em conta. O que cria depois grandes dificuldades no momento de apresentar, enfim, uma edição coesa e coerente. Que não seja um texto editado de uma maneira, outro texto editado de outra, porque no fundo esse plano tem que ser um plano prévio. Evidentemente que tudo pode ter os seus ajustamentos. Isso foi algo que... Agora, há outro aspecto que também me parece, claro que eu ia colocar essa questão, resolveu-me dando-me a sua informação. Há um outro aspecto que me parece extremamente importante, que é o não usarmos nem abusarmos daquilo que é um espólio, onde há uma dimensão do privado, que, a meu ver, deve ficar no domínio do privado. Se não tem interesse cultural, civilizacional, que explique a obra, que seja um detalhe pertinente para melhor podermos compreender a obra, ou enfim, a um determinado período. E estava a pensar, enfim, não vou também dizer nomes, mas em autênticos atentados deontológicos que já se fizeram, publicando coisas que não fizeram favor algum ao seu autor. Alguns, enfim, infelizmente por os próprios parentes, outros por gente que, enfim... Finalmente, há um outro aspecto também que, sendo eu, chamou a atenção para uma novidade na altura, que era a crítica, enfim, a edição genética. Pedro Gonçalves entrou na sala de espera. Será o de ontem? O que marcou 2 golos ao Borussia Dortmund? Não. Se é, tem já prioridade. Já prioridade. Desculpe lá ter interrompido. Eu peço que controlem, enfim, aqui... O outro aspecto tem também com, evidentemente, aquilo que por onde praticamente, não por onde começou, mas por onde praticamente iniciou a sua intervenção, e tem a ver com a edição genética, que se nós passarmos de uma fase em que parecia haver uma crítica da velha filologia com esta nova forma de apresentarmos o texto, isto é, era inquestionável que a última vontade do autor, e como eu adiante direi, enfim, essa questão da última vontade do autor nem sempre é fácil. Há coisas muito complicadas, já adiante falaremos um pouco disso. Mas também, e aqui eu gostava de, portanto, gostei muito de ouvir, mas gostava de reforçar, fazendo-lhe a pergunta que é retórica, não acha que estamos a abusar dos aparatos genéticos? Pois, evidentemente que eu tenho muita tendência para colocar estas questões, como é natural, no caso específico do ESSA. E, de certa forma, estou de acordo com o Pedro Ferreira, com o que acaba de dizer. Quando se colocou a questão, melhor, a questão da edição crítica do ESSA colocou-se na sequência do estudo do espólio. Mas esse espólio era um espólio que estava circunscrito. Estava na Biblioteca Nacional, era o espólio de um escritor que tinha morrido há quase um século, suspeitava-se e suspeita-se ainda que andam aí coisas à solta, e de facto algumas apareceram já depois disso, designadamente muitos manuscritos da correspondência de Frederico Mendes e muitos manuscritos da Ilustre Casa de Ramires e outros ainda, mas
A ideia foi sempre, desde o início, é uma opção, legítima como qualquer outra, de publicar não uma edição genética, nem uma edição crítico-genética, mas uma edição crítica. Quer dizer, lidar com os riscos que isso envolve e, quando isso é possível, com a tal sempre relativizada última vontade do autor. Ou vontade nenhuma, quando se trata de manuscritos que ele deixou inéditos. E relativamente aos quais nós podemos conjecturar, não publicou porquê. No caso da tragédia da Rua das Flores, eu tenho uma resposta para isto. Não publicou porque, entretanto, escreveu os Maias. E os Maias são, digamos assim, um estádio muito mais maduro, muito mais consistente do que a tragédia da Rua das Flores. Isto significa que manuscritos como este, e agora vindo à primeira questão, o que é que se deve, não deve publicar, faz sentido? Lembro quando se publicou a tragédia da Rua das Flores, houve quem citasse abundantemente e mal uma crónica do Essa, em que ele diz, de um grande autor, publique-se tudo até as contas do alfaiate. Isto já de si é uma declaração um bocadinho provocatória que não deve ser levada exatamente à letra. Mas quem citou isto não foi ver o que estava no texto. E o que está no texto é claramente uma sátira relativamente a esta mania de publicar tudo, perguntando-se quem leia depois se isto faz algum sentido. E ele diz no texto outra coisa. Os historiadores já estabeleceram que Napoleão Bonaparte usava 365 pares de meias por dia. Pode dizer-se que isto que é apenas um detalhe e que não acrescenta nada à glória de Napoleão Bonaparte. Mas é um detalhe, dizia ele, como quem diz, o que é que isso interessa? E realmente, a questão dos espólios online é uma questão, a meu ver, muito discutível. E eu já agora conto este pequeno episódio pessoal. Quando eu fui diretor da Biblioteca Nacional, estava a começar a questão da digitalização e começou então, e honro muito disso, a Biblioteca Nacional Digital, e começou-se a colocar a questão de pôr espólios online. Não já no meu tempo, mas pouco depois de eu ter saído, essa decisão foi tomada e o diretor de então, o Diogo Pires Aurélio, pediu uma opinião. Eu escrevi um pequeno parecer em que ele disse sim, mas. Sim, mas. Isto é, o digital e a possibilidade do acesso através do digital são ferramentas e possibilidades de valor inquestionável. Que isto esteja em acesso aberto é muito discutível, a meu ver. Que isto esteja em acesso aberto é muito discutível, a meu ver. Quer dizer, se para se ter acesso muitas vezes a certos documentos, tanto de arquivo como de espólio literário propriamente dito, é preciso apresentar, pelo menos em grandes bibliotecas acontece isso, uma acreditação, que é como que diz, para que é que o senhor quer ver isto? Quem é que o apoia ao ver isto? Então, como é que nós vamos... Quando me diziam assim, não, mas tudo deve estar online. Eu pergunto assim à pessoa, olha lá, você tem lá em casa uns papéis dentro da gaveta, umas coisas privadas, uns rascunhos, uns esboços que não chegou a publicar, gostava que eu pusesse isso na internet. Não. Percebe? Quer dizer, porque há maneiras de condicionar o acesso. E eu não tenho nenhum problema com esta expressão condicionar o acesso. Porque isto lida com a privacidade de quem escreveu e que nunca, na maior parte dos casos, na vida pensou que alguma vez estes documentos privados haviam de estar ao alcance de toda a gente. Essa de Queiroz escrevia de uma forma, muitas vezes, desajeitada, em rascunhos improvisados, com pontuação péssima. É essa imagem que se quer transmitir, urbi et orbi. Essa imagem é importante para o investigador. Duvido que tenha alguma pertinência para o público em geral e que não alimente como alimenta uma espécie de espírito de devassa que depois prejudica de várias formas o depósito de outros espólios. Hoje em dia, no nosso tempo, eu tenho alguns nomes, não vou dizê-los aqui, há escritores que escrevem para o espólio. Que escrevem para o espólio, isto é, já sabendo que algum dia alguém vai ver aquilo.
e, portanto, preparam habilidosamente o seu espólio. E isto são matizes do problema que é preciso ter em conta. E há outros que simplesmente dizem, não, não vou lá entregar isto porque depois de um dia vão-me lá chafurdar nos papéis. Não sei. Podes fazer? Bom dia, professor Carlos Reis. Eu vou dar então voz ao nosso público virtual. Temos uma pergunta de José Araújo, que se refere ao exemplo da má edição escolar do ESSA e pergunta que clássicos andamos a ler na escola. Não se importa de repetir que clássicos? Andamos a ler na escola. Bem, eu não sei se a pergunta é feita relativamente à qualidade das edições. A partir do exemplo que dei. deu da má edição. Sim. Pois os clássicos que lemos na escola às vezes estão um bocadinho tratados com os pés, me permitem o plebeísmo da expressão, e agora juro que não estou a usar uma metáfora futebolística. Um bocadinho tratados com os pés. E houve uma coisa que me irritou um bocadinho. Porque é que nós fazemos edições críticas? Vamos lá saber. Que, evidentemente, nunca são perfeitas, nenhuma edição é perfeita. As edições críticas são uma aproximação para a edição perfeita, que só acontecerá quando formos pessoas perfeitas, que não é o meu caso, infelizmente, não é? Fazemos edições críticas não para ler na praia, como aquela senhora pensava. Fazemos edições críticas para elas serem, entre outras funções, evidentemente, matriz de outras edições. E devo dizer que, nesse aspecto, a Imprensa Nacional, que é a editora que publica as edições críticas do ESSA, do Garrett, do Pessoa, outras mais, a Imprensa Nacional, o Dr. Duarte Tazinheira vai estar aqui e ele poderá confirmar isto, tem um papel exemplar deste ponto de vista. Quando alguma editora quer publicar uma edição e usar a edição crítica que foi preparada e editada pela Imprensa Nacional, tem acesso. Só não o fazem muitas vezes por preguiça e por ganância. Eu tive uma pequena irritação aqui há uns 3 ou 4 anos com um editor, com quem aliás tenho uma boa relação pessoal, mas eu sou um bocadinho dado a irritações, como já repararam, porque num comentário, por acaso era o mesmo editor desta do Primo Basílio que eu referi agora, num comentário a propósito disto das edições, do uso das edições críticas, ele dizia assim, pois é, mas não podemos usar. Não podem usar. Está já autorizado neste momento, não usam porque têm a preguiça de não querer fazer edições novas, revê-las, etc, etc. Mas não me venham com o cinismo, não podemos usá-las. E, portanto, para responder à pergunta do nosso colega, suponho, em geral não há muito cuidado, não. Em geral não há muito cuidado, não. E uma última questão da Priscila Monteiro, que pede ao professor Carlos Reis, se possível, a referência do artigo da professora Helena Boejo. A referência. Sim, senhor, dou já a referência. A referência é um suplemento da revista Colóquio Letras 199, 2018. Publicou um suplemento chamado Património Cultural. Portanto, à revista e juntamente vinha um caderninho chamado Património Cultural, Colóquio Letras 199, 2018. E o texto que eu citei está na página 37. Tudo direitinho aqui. Eu agradeço em nome da Priscila Monteiro e daqui do nosso público virtual é tudo. Não há mais perguntas. Muito bem. Não, só o resto. Eu queria fazer algumas perguntas está-se a ouvir bem ou não? Não? Está? Ao professor Carlos Reis, relativamente à correspondência do ESSA. Se eu bem entendi, prevê-se uma nova edição da correspondência, a qual está já editada e publicada por Campos e Matos. E antes disso, exato. E antes disso, pelo filho do ESSA. Exatamente. A minha pergunta é, a nova edição tem a ver com o desejo ou a necessidade de fazer a tal distinção entre cartas públicas e cartas privadas, ou há outras razões editoriais que justificam essa reedição? E ainda,
como é que vai ser possível distinguir entre cartas públicas e cartas privadas? Ou seja, uma carta, por exemplo, do ESSA para a Emília, contando como é que está a correr o processo de revisão de provas da Ilustre Casa de Ramires e ao mesmo tempo falando dos filhos, com os diminutivos todos dos filhos, é uma carta pública ou uma carta privada, não é? Como é que separamos essas duas coisas? E depois, como identificar o interesse ou não interesse que uma carta pode ter. É evidente que quando nós estamos a falar com autores relativamente recentes, a vida privada é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, como é evidente. Mas eu penso que não é porque não tenha interesse, é porque o autor é muito recente. Pessoas que trabalharam muito tempo com textos medievais deliciam-se com textos sobre a vida privada, que não nos fazem impressão nenhuma, porque são pessoas que morreram há tanto tempo, que já não afeta absolutamente ninguém, mas há até histórias da vida privada, nós os historiadores fazem histórias da vida privada. Portanto, a vida privada em si a mim não me parece desinteressante, embora evidentemente haja que ter aí uma série de cuidados quando as pessoas são recentes ou têm descendentes vivos, etc. Eram estas essencialmente as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, também porque são de facto questões que eu acho que são muito pertinentes. Começando por aquilo que a mim me parece mais evidente. Uma edição crítica é crítica. E se é crítica, decide. Decide. Quem a faz tem que tomar decisões. Na base de quê? Daquilo que crítico significa. Ajuizar. E fundamentar a decisão. Está no seu direito e até no seu dever. Pronto. Depois outro pode vir atrás e dizer, não, os meus fundamentos são outros, o senhor enganou-se. Tudo bem, é assim. Vai-se por avanços e recuos. Mas não se deve fugir muitas vezes à obrigação de decidir. Por isso é crítica. Depois, no caso do ESSA, correspondência pública e privada, a distinção já está feita até. Já está publicado o volume Cartas Públicas. E aí é fácil. Cartas públicas são cartas que viram a luz do dia, sobretudo em jornais e em revistas. A chamada carta aberta, a carta de polémica, etc. São cartas que, e julgo que aqui não há grande hesitação, obviamente o escritor quis dar a conhecer. Pronto. Outra coisa é no caso das cartas privadas, e o seu exemplo é um exemplo que me ajuda muito, saber se elas têm interesse literário ou não. A eventual carta à Dona Emília, dizendo que gastasse pouco dinheiro lá em casa e fazendo comentários sobre a Ilustre Casa de Ramires, é uma carta privada, porque foi endereçada àquela senhora, mandada por correio, fechada num envelope só para ela. Mas pode ter interesse literário, isso aí já é outra coisa. E, portanto, cartas privadas podem ter interesse literário, isso é inquestionável. De novo aqui, o editor crítico decide, explica, fundamenta. Eu estou agora a esboçar uma fundamentação. Pode ser aceitável ou não aceitável, mas ela existe, não é? E, portanto, não é matéria... Agora, outra coisa é realmente a questão da vida privada, a história é extremamente interessante, a história da vida privada, mas a história da vida privada não se faz só, como sabe, com documentos privados. Faz-se com outro tipo de documentos, quer dizer, vamos ver, os jornais de leitura feminina do século XIX traduzem uma certa forma de vida privada, a leitura da mulher, não sei o quê, etc, etc. E depois, a divulgação de documentos privados também tem de ter em conta, o ESSA nesse aspecto eu considero que hoje está num limbo, também tem de ter em conta de quando são esses documentos. Uma carta de um escritor hoje a falar mal de 57 escritores e da família, hoje é um documento muito privado. Daqui a 100 anos ou 200 anos, quando toda aquela gente tiver morrido já, o caso muda de figura. Portanto, tudo é relativo e tudo tem que ser decidido. Fechamos a sessão? Magnífica intervenção e agradecendo as questões formuladas, dou então por encerrada esta sessão e creio que há
agora uma pequena pausa Sim, para o café, sim. breve, não é? Sim, vamos com alguma derrapagem, mas como eu dizia, vamos tranquilamente que o já slow science. Portanto, temos 15 minutos para um café, temos aqui ao lado na cafeteria do auditório um coffee break servido, portanto, fiquem todos à vontade para descansar durante 15 minutos, voltamos por volta das 11, 11h05, a todos os que nos